in some quarters, Mr. Goulart is considered very much a pro-communist. What is your idea on that? Não é verdade. João Goulart é um homem prudente, um homem de formação cristã e agirá dentro da tradição brasileira. That is not true. Mr. Goulart is a wise man with political experience, and he has a Christian formation, and in no way he is a communist. João Goulart, sobretudo, ele era um getulista, né? Ele, Brizola, né? Mas é o Getúlio da Carta Testamento. Essa geração de trabalhistas como Getúlio, Brizola, etc., nada tem a ver com o Estado Novo, com ditaduras, com torturas, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver, é o Getúlio do segundo governo. Né? Ele era um getulista, né? Ele incluiu, né? Liderou o projeto de reformas, né? Não conseguiu fazê-las, né? E a partir daí ele sofre um processo de desqualificação, não é? Tanto das direitas quanto das esquerdas. As direitas passaram a piscá-lo pelo que ele fez, e as esquerdas passaram a piscá-lo pelo que ele não fez. Não é? Ou seja, o Darcy Ribeiro tem razão. Não é? Ele tem uma análise que ele diz que as direitas perceberam o perigo que Goulart representava. Mesmo com as reformas básicas, eram reformas de âmbito capitalista, não eram socialistas. Mas essas reformas eram perigosas, né, para o sistema vigente. Né? Você imagina, se o governo tivesse ocorrido uma reforma agrária, né, certamente não teria hoje uma bancada ruralista tão forte, não é isso? Né? Então, essa elite dominante percebeu o perigo que esse homem representava se ele levasse adiante as reformas de base. Né? E as esquerdas não perceberam, não é? A importância dessas reformas, queriam ir além. Mas além ele não iria das reformas de base. Não é? Ou seja, Goulart nunca foi um homem, nunca teve um projeto socialista. Goulart, o projeto dele, era um projeto de desenvolvimento do capitalismo com distribuição de renda e justiça social. Reforma agrária dos camponeses e elevação do padrão de vida dos trabalhadores. Essa era uma obsessão dele. Não é? Então, esse era o projeto que ele defendia, dizia claramente para os líderes de esquerda: não vou além das reformas de base. Mas aí ele não foi compreendido, que queriam que ele fosse além. Não é? Quer dizer, cobravam dele um projeto revolucionário que absolutamente ele não tinha, né, no seu horizonte. Então esse é o João Goulart. Agora, isso muitas vezes é difícil de entender, ou seja, um homem que quer reformas, que é a melhoria do padrão de vida dos trabalhadores, dos camponeses, não é? Mas sem romper com o capitalismo. Não é? É aí que ele não foi compreendido pelas esquerdas, mas foi compreendido pelas direitas. Não é? E depois aí surgem esses adjetivos sempre subjetivos, né? Fraco, covarde. Quer dizer, o fraco, covarde é muito subjetivo. E no fundo é um conjunto de ofensas. Por exemplo, quem criou a ideia de que ele fugiu, um covarde que fugiu, não foram as direitas, foram as esquerdas. Então esse conjunto, e os liberais também, os liberais não têm muita simpatia com o Goulart. Quer dizer, então ele caiu em desgraça com as direitas, com as esquerdas e com os liberais. E a importância dele para a história política do país fica, encoberta. O Goulart é muito lembrado nisso, quando se fala, foi o presidente constitucional que foi derrubado por um golpe militar. Sem dúvida, é verdade. Mas usa essa imagem dele para desqualificar o golpe, para criticar o golpe, para acusar os golpistas, e não tanto para reconhecer as suas qualidades ou os seus projetos. Ele tem problemas. Na minha biografia não se trata de nenhum livro por elogio. Eu questiono por que ele abandonou o plano trienal, por exemplo. O plano trienal era o plano de governo dele. Por que ele abandonou o plano trienal e ficou sem plano nenhum?
Quer dizer, ele teve suas dificuldades, os seus seus retrocessos, não é? Mas esse era o projeto dele, que era um projeto pouco compreendido. O desenvolvimento do capitalismo com distribuição de renda, que era, no fundo, o projeto do PTB. O trabalhismo, a palavra trabalhismo, ela foi inventada em 42, ainda antes da fundação do PTB. Né? E trabalhismo significava um conjunto de práticas, né? De ideias, de projetos, ou seja, é o nacionalismo, é o estatismo, é a defesa do patrimônio público, são leis sociais, mas também a ideia, isso surge em 42, de que as leis sociais foram frutos da bondade de Getúlio Vargas, que se preocupou com a situação de penúria dos trabalhadores, a ideologia da outorga. Né? Bom, muito bem, o PTB é fundado em 45, não é? E esse conjunto de ideias é institucionalizado no partido. Ocorre que o PTB, com Vargas ainda vivo, de 45 a 54, era um saco de gatos, era um partido pequeno, não é? Uma brigalhada interna, não é? Tinha de latifundiário a sindicalista, não é? E Vargas era muito maior que o partido, era um mito, não é? E o partido era mais similar com o Brizola e o PDT. Né? O Brizola era sempre muito maior que o PDT. Não é? A coisa começa a mudar quando o Vargas, ainda vivo, passa o bastão do trabalhista popular. O Vargas era um homem inteligente, e no sinal da inteligência dele, não é? É que ele sabia que um dia iria morrer. Pessoas inteligentes sabem que um dia vão morrer. Ele sabia que ia morrer, então ele quis passar e passou a herança do trabalhismo a Goulart ainda vivo. Então Goulart assume a presença do PTB em 52 e assume o Ministério do Trabalho em 53. E a partir daí ele passa a reorganizar o PTB, em diretórios municipais, estaduais, etc., colocando homens-chaves dele ali, pessoas de confiança, e começa a pensar uma atualização doutrinária, ideológica do partido. E isso ocorre quando Vargas morre. Então, na segunda metade dos anos 50, Goulart e o seu grupo político, aí não é ele sozinho, é um grupo político, ele é Leão Brizola, é Roberto da Silveira, Lúcio Bittencourt, é um grupo com ele. Eles procuram atualizar o trabalhismo lá dos anos 30, 40, para o mundo dos anos 50, na segunda metade dos anos 50, que era um mundo que estava numa guinada à esquerda. Então eles olharam em primeiro lugar, defendendo essa ideia, olharam para a União Soviética e viram o sucesso da industrialização soviética, que é o Estado indutor da economia e as empresas estatais. E era algo que já era defendido pelo PTB. Eles olham para a social-democracia europeia e estão vendo um pacto entre empresários e trabalhadores cujo fiador é a social-democracia. Ou seja, os trabalhadores aceitam o capitalismo, mas os empresários vão aceitar que os trabalhadores têm um alto padrão de vida e o fiador do pacto é a social-democracia. E olham para as esquerdas da América Latina com as suas bandeiras anti-imperialistas. Ou seja, qual a razão da miséria da América Latina? É o imperialismo norte-americano. Então, eles juntam, quer dizer, a tradição trabalhista no Brasil, que vem nos anos 30 e 40, com esses projetos dessas três esquerdas, a soviética, a social-democrata e a latino-americana, e atualizam o trabalhismo. E o PTB torna-se o primeiro partido moderno, popular, de massa do país, já no final dos anos 50, e nos anos 60 começa a dar uma forte guinada à esquerda. Então, o papel do Goulart, creio, foi esse. Agora, o Goulart, ele nos anos 50, na segunda metade dos anos 50, exatamente por isso, ele torna-se o líder das reformas de base. É o PTB, ele, o grupo dele, que formula a ideia das reformas de base. Reforma agrária, reforma bancária, reforma educacional, universitária, etc. E as reformas de base tornam-se a bandeira não apenas do PTB, mas das esquerdas. E ele torna-se não apenas o líder do movimento nacionalista e reformista, mas ele torna-se também muito popular. Algo que vai se pensar. O Goulart, ele entra no cenário político em 53 como ministro do Trabalho. O Juscelino já tinha sido prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais. Na eleição de 55, o Juscelino tem 3 milhões de votos. O Goulart, que tinha entrado no cenário político 2 anos antes, tem 3 milhões e 500 mil votos. Tem mais votos que o Juscelino, vê a popularidade dele.
Então, na segunda metade dos anos 50, Goulart é a grande liderança do movimento reformista. Mas durante o seu governo, na primeira metade dos anos 60, ele começa a ser atropelado pela outras lideranças de esquerda, que passam a correr com ele, querendo ficar cada vez mais à esquerda. É Brizola, é Miguel Arraes, Francisco Julião e o próprio Prestes. Ele vai ter que competir com eles, não é? E esses concorrentes se colocam cada vez mais à esquerda dele, não é? Que cria uma série de problemas para ele e para o governo dele. A própria liderança dele é questionada. Chega na livraria, às vezes, lê o livro e fala assim, não, o sujeito pensou naquele tema, sentou, começou, pesquisou, começou a escrever. Nem sempre as coisas ocorrem de maneira tão arrumadinha, né? Eu, inicialmente, nunca pensei, não tinha pensado em fazer a biografia do Goulart. Eu comecei uma pesquisa, não, com apoio do CNPq, com a Bolsa de Produtividade, de fazer a trajetória política de Goulart de 46, quando ele se elege deputado estadual, a 64. Mas a trajetória política. E foi isso que eu fiz. A pesquisa foi essa. Eu não queria fazer biografia, não tinha esse propósito, porque eu sou um historiador de fontes. Não vou me meter numa empreitada se eu não sei se há fontes para isso. Uma trajetória política tem fontes para isso. Quando acabou a pesquisa, eu fui renovar minha bolsa, mas nesse meio tempo eu já tinha entrado em contato com uma série de fontes que me permitiam construir a biografia dele. Foi aí que eu tive a segurança de propor a pesquisa, a biografia, quer dizer, trabalhar antes de 46 e depois de 64, e mais, na vida privada também. Foi aí que foi a segunda fase da pesquisa, que a biografia começou a tomar forma, tomar corpo. As fontes que eu usei, como eu costumo usar nas minhas pesquisas, a imprensa, usei muito a imprensa. Há uma documentação no CPDOC, tanto no arquivo Getúlio Vargas como no arquivo João Goulart. Há uma documentação também com a família Penalvo, que foi capataz do Goulart, eu tive acesso. Eu usei muitas memórias e biografias de pessoas próximas ao Goulart. Muitas pessoas próximas ao Goulart, Darcy Ribeiro, Nina Afonso, muitas pessoas que conviveram com ele, escreveram a sua biografia, mas falaram de Goulart. Há muita memória e biografia sobre isso, dizendo como era o Goulart, como era o estilo dele, e analisando diversas situações. A comissão especial da Câmara Federal que analisou a morte do Goulart produziu um calhamaço de depoimentos, que falaram Leonel Brizola, Miguel Arraes, pessoas do Uruguai. Então usei muito disso. E usei, o que me permitiu entrar na casa dele também foi o trabalho de história oral. Aí as entrevistas foram fundamentais para o sucesso do trabalho. Eu sou muito agradecido à dona Maria Tereza Goulart, a Denise Goulart, foram muito amáveis conosco, eu e Ângela Castro. Ângela Castro nós entrevistamos. Elas deram depoimentos assim, pormenorizados, por vezes assim, emocionantes, que me permitiram entrar dentro da casa, conhecer o Goulart marido, o Goulart pai, o Goulart no exílio. Foram depoimentos estratégicos para o sucesso do trabalho. Eu entrevistei também a dona Yolanda Goulart, que era a única irmã dele que ainda estava viva. Ela estava já com mais de 90 anos de idade, mas me deu uma entrevista estratégica para conhecer a infância dele. Eu entrevistei um amigo de adolescência dele, o seu Bijuja, entrevistei o seu Penalvo, que foi o capataz dele em São Borja, entrevistei o cunhado do Goulart, eu entrevistei uma série de pessoas, que me permitiram conhecer o Goulart mais de perto, tanto na infância, no governo, no exílio, e entrar dentro da casa, da vida privada. Depois eu defendi o meu concurso, quer dizer, tudo isso durou 4 anos, direto. Depois eu defendi o concurso titular, com essa biografia, não essa que está aqui, menor ainda. E nos 6 anos seguintes eu continuei o trabalho da biografia.
Né? Essa biografia, assim, ao longo do tempo, durou 10 anos. Não 10 anos seguidos, 4 seguidos, os outros 6 eu tive que parar para fazer outras pesquisas. Eu parava e voltava, voltei várias vezes, até que depois de 10 anos eu botei o ponto final, porque biografia é uma coisa que a gente sabe como começa, mas ela nunca termina, e a gente tem que botar um ponto final. Então depois de 10 anos ela foi publicada.